Se você quer operar como profissional, suporte e resistências não são opcionais. Elas são a base de qualquer análise operacional. Seja Fibonacci, Price Action ou qualquer indicador, você vai precisar saber utilizar suporte e resistência no gráfico. São nesses níveis em que o preço reage, onde os compradores e os vendedores entram com força, indicando qual é a direção do movimento. E se você entende isso, os seus trades começam a aparecer como esse daqui que está aparecendo na sua tela. E nesse vídeo eu vou te mostrar como identificar suportes e resistências fortes, como que o preço se comporta ao redor desses níveis e como usar isso para entradas, saídas e stop loss. No final desse vídeo, você vai saber para onde olhar no gráfico e tomar as decisões mais inteligentes possíveis. Mas antes, se você quer ver todos os meus trades e operar junto comigo, no link da descrição vai estar minha comunidade gratuita no Discord. Como que funciona a estrutura, suporte e resistência? Vamos começar com o suporte. O suporte é o nível de preço onde a demanda é muito forte, no qual impede que o preço ele continue caindo. E um exemplo de suporte muito bom é esse aqui no gráfico de 4 horas do Bitcoin, no qual essa região de preço teve uma demanda fortíssima, no qual o gráfico não conseguiu romper. Veja que o preço tocou nessa região, ele tocou nessa região, e tentou tocar nessa região. Ou seja, os compradores eles não conseguiram deixar que o preço caísse abaixo dessa região entre 83 e 80 mil dólares. Já a resistência é totalmente oposto. É onde a oferta é muito grande, no qual o preço ele não consegue evoluir ou quebrar novas máximas. Olhando novamente para o gráfico do Bitcoin, a gente consegue ver o nível de resistência muito forte nessa região, entre 126 mil dólares e 120 mil dólares, no qual os compradores não conseguiram evoluir o preço além dessas regiões. Aqui foi a primeira tentativa, aqui foi a segunda tentativa e aqui a terceira tentativa. É como se fosse um teto muito forte, no qual a furadeira, o preço, ele não consegue furar. Pense nisso como se fosse o chão do mercado e o seu teto. E essa ideia vem lá de trás com a teoria de Dow, uma das bases da análise técnica moderna. Charles Dow já dizia que o mercado ele se move por ondas, e essas ondas deixam marcas muito claras da onde o preço ele pode reagir. Quanto mais vezes o preço ele reage em um nível, mais forte ele se torna. Vamos fazer uma analogia muito simples. Se várias pessoas tentam empurrar uma porta e não conseguem, isso significa que essa porta ela é muito forte. E no mercado, cada tentativa frustrada, ela fortalece esse nível. E uma dica muito importante, nunca desenhe linhas aleatórias. Um profissional ele trabalha com zonas e não com candles isolados. E como que o preço ele reage a essas zonas de mercado? O primeiro exemplo que eu dei para vocês no Bitcoin é um claro exemplo de rejeição, ou seja, o preço ele tocou uma vez, duas vezes e pela terceira vez ele foi rejeitado nessa região. Ou seja, o primeiro tipo de reação de mercado é esse, é a rejeição. O preço ele tenta romper a região, mas ele não consegue porque ele não tem mais força. Já o segundo tipo de reação é o rompimento com reteste. E o que isso significa? Aqui no gráfico do Bitcoin nós conseguimos ver que essa zona aqui é uma zona fortíssima de resistência. O preço ele tentou romper uma vez, a segunda vez, a terceira vez e na quarta vez ele conseguiu romper com esse movimento aqui. Sendo assim, pós-rompimento ele retestou, entrou na zona de novo e continuou dando seguimento ao fluxo de alta, chegando aos 126 mil dólares. E o terceiro tipo de reação é o falso rompimento, ou seja, aquele movimento fake que o mercado faz. Eu estou traçando para vocês aqui um nível de suporte muito forte, no qual ele teve o primeiro toque nessa região, teve o segundo toque nessa região e pela terceira vez ele fez esse falso rompimento aqui, certo? Ele tentou romper a região, furou ela, mas não conseguiu desenvolver o movimento de baixa. E o que aconteceu depois? Ele teve mais um toque na região para aí sim desenvolver um movimento de alta muito forte. E esse tipo de movimento é puro Wyckoff. O mercado ele testa a liquidez, engana o varejo e vai em direção ao que o institucional quer. E quem aprende ali a reação do preço para de operar no escuro. E como eu faço para encontrar bons suportes e boas resistências? A primeira dica é que vocês já estão cansados de saber. Procurar pelo máximo de toques possíveis. Nessa região aqui que eu já mostrei para vocês no início do vídeo, ela teve um toque, dois toques, três toques e tocou aqui de novo. Nessa região, sempre procurando pelo máximo de toques possíveis na região ou de suporte ou de resistência. A segunda dica é, evite ficar traçando linhas isoladas no gráfico. Um suporte é como uma área de defesa e não como uma linha pintada no chão. E a outra dica é, se o preço ele chegou na região de suporte ou resistência com volume, isso significa a participação real dos compradores ou dos vendedores, validando em si o suporte ou a resistência. Sem volume, o nível é muito fraco. Nunca se esqueça também de quando você traçar um suporte, uma resistência
resistência num tempo gráfico inferior, ou seja, num tempo gráfico de 3 minutos, 15 minutos, sempre alinhar ele com um time frame maior. Então aqui nós estamos traçando um nível de resistência e um nível de suporte no gráfico de 5 minutos. Se a gente for fazer essa visualização no gráfico de 1 hora, a gente vai ver que é uma região muito pequena, certo? Não uma região validada no gráfico de 1 hora. E se a gente subir para o gráfico de 4 horas, a gente também vai observar que essa discrepância fica maior ainda. E se subir para o gráfico diário, aí mesmo que a gente não consegue visualizar um suporte e uma resistência muito bem definida. Então, o mais correto a se fazer seria traçar o suporte ou a resistência nos tempos gráficos maiores, como eu estou fazendo aqui para vocês no tempo gráfico de 4 horas. Após ter traçado o gráfico de 4 horas, a gente visualiza esse nível de suporte no gráfico de 1 hora. Vamos ver que existem vários toques aqui no gráfico de 1 hora. Aqui, nessa região todinha aqui, e agora ele está entrando novamente nesse nível de suporte. Ou seja, é uma área, é uma zona, e não uma linha pintada no chão, como eu já falei para vocês. Mas se a gente for baixar o tempo gráfico por 5 minutos, a gente vai visualizar que essa zona de suporte é uma zona muito grande. Ou seja, a gente não vai conseguir ter um refino muito bom para o gráfico de 5 minutos. Então, para você fazer um scalp, um day trade, o mais adequado a se fazer seria traçar o suporte e as resistências no gráfico de 1 hora. Baixar por 15 minutos, depois do 15, passar por 5 e, se você quiser, até passar por 3 minutos. E como que eu posso utilizar os níveis de suporte e resistência na prática? Como eu já falei para vocês, o nosso operacional ele é baseado na estratégia de segmento de tendência. Então aqui, a média de 200, ela está inclinada para baixo. A média de 20 e a média de 9 também estão inclinadas para baixo. Então, normalmente, a gente vai procurar aqui por vendas. Se a gente vai procurar por vendas, nós iremos traçar regiões de resistência. Se a gente for traçar essas regiões de resistência validadas, ou seja, regiões que tiveram mais de 2 ou 3 toques. E a gente sabe que todo suporte, quando ele é furado, vira uma resistência. Aqui a gente tem um suporte claríssimo que foi rompido e virou uma resistência. Uma área de resistência muito forte. Aqui a gente consegue observar o primeiro toque, o segundo toque e o terceiro toque bem aqui. Então aqui era uma excelente região para a gente conseguir vender e abrir alguma operação de short, como aconteceu aqui. O stop sempre região técnica, acima do último topo validado. Então aqui a gente teria uma operação que basicamente pagou para a gente 2 para 1. E quais são os erros mais comuns dos iniciantes? Eles desenham linha em todos os lugares do gráfico, eles utilizam apenas um candle isolado, eles ignoram o volume e o contexto que o mercado está apresentando e eles operam os rompimentos sem a prévia confirmação. Sempre tenha em mente menos linhas e mais contexto. Em resumo, suporte e resistências não são apenas linhas no gráfico, elas contam toda uma história do mercado. Elas mostram onde o preço provavelmente pode reagir, te ajudam a entrar com menos risco e, principalmente, protegem o seu capital. E quando você dominar essa estratégia, você vai parar de adivinhar e vai começar a operar com muito mais racionalidade. E se você quer aprender mais e operar comigo diariamente, o link da minha comunidade gratuita no Discord está no link da descrição. E se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro próximo vídeo.